Ponto. E o cara certo, é claro, nítido, que ele é o cara certo. O cara certo, ele te manda mensagem. O cara certo, ele é legal. O cara certo, ele não se esconde. Ele te procura, tá? Assume. Ele te assume. E sabe o que sabe o que acontece? A gente quer emoção. A gente quer emoção. Quer emoção? Vai investir na bolsa de valores. Vai trabalhar com criptomoeda. Vai trabalhar com trader. Uma música, legal. Não. Amor é amor. A paixão é paixão. Já dizia a música. Tava certa. Entendeu? É muito diferente. Porque, só que o que acontece? As pessoas acham, elas confundem amor com paixão. Amor é uma parada de boa, velho. Paixão, ela existe, ela acontece, só que às vezes ela encontra uma pessoa que é de boa, é um cara que manda mensagem, é um cara que não some, é um cara que não alimenta as toxicidades dela. E ela pensa, ai não, fulano é chato. Não, cara, fulano é normal. Só que você gosta de gente lixo. Você gosta de consertar homem. Você é a oficina de marmanjo. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Se você não tiver nada a dizer, comenta qualquer coisa pra ajudar aqui no canal, tá bom? Sempre importante. Mas vamos lá, vamos falar sobre o cara certo, né? Vamos começar sobre esta definição e já ir puxando sobre tudo aquilo que ela foi falando depois, né? Sobre a questão das fortes emoções, né? Que são temas que foram abordados ao longo desse canal, né? E eu quero fazer primeiro a questão sobre o cara certo. O que seria esse cara certo, né? Existe no imaginário de muitas pessoas, né, uma definição que traz a ideia de um cara bacana, aquele cara certinho, que faz tudo direito e tal, né? E de até que ponto o tal do cara legal, ele é legal mesmo por si, ou se ele apenas faz o que faz para tentar se aproximar, né, por interesses, né, enfim, né? Então, existe um pouco dessa ideia que algumas defendem, algumas falam como se fosse uma situação onde se o cara ele apresenta características, comportamentos que denotem um conceito onde ele não está tão preocupado assim com a validação dela, com o interesse dela, há uma tendência de que, olha, esse cara é autêntico, esse cara ele realmente é quem ele é e tal, então isso vai gerando um pouco mais do interesse, né? Nisso vem as fortes emoções, a depender do nível, né, que esse cara atuar, né? Num sentido aí de apresentar para ela momentos de emoções, com momentos mais frios, mais quentes e tal, né? Enfim, né? Aquela coisa toda que vocês já sabem como é, né? Então, toda essa ideia, né, para dizer e justificar que o cara legal ele não é tão legal assim. A primeira coisa óbvia, né? O que é o cara certo, como eu falei, né? A palavra certo, no sentido, uma pessoa que te dá certeza, propriamente será sim uma pessoa que te responde as mensagens, uma pessoa que está sempre ali disponível, que está, né, presente na sua vida, né? Ou seja, uma pessoa que te dá certeza. Você tem a certeza de que ele quer estar com você, não é verdade? Então o cara certo, ele acaba sendo um cara que entrega certezas, não? Muito mais certezas do que dúvidas, pelo menos, né? Então, esse seria um primeiro princípio para analisar este cara. O problema dessa definição é que, em geral, esse cara certo, ele aparece no tempo errado, não é verdade? Né? Quando há uma busca muito maior pelas fortes emoções, né? Então, o cara certo, ele está disponível a todo instante. Porém, não é a todo instante que você o quer, não é verdade? Então, há um conceito já meio definido que alguns desses caras, eles vão sim enjoar de esperar, eles vão começar a entender que não são interessantes, vão precisar mudar de atitude, né? E quando você vê, já é tarde demais, e aquelas figuras que em tese estariam disponíveis não estão mais, não ficaram te esperando, nem que você estivesse velhinha, gagá e etc, né? Então, né, como diria a música, né? Então a real é que a definição do cara certo, né, não pode ser o cara legal necessariamente, tá? Porque o cara legal, o cara bacana, obviamente ele não vai ser legal, bacana o tempo todo. Ele não tem um espírito que a todo instante ele vai olhar para você com um olhar que não seja com segundas intenções ou coisa assim. Então, esse argumento, às vezes, ele é bem falho, né? Eu entendo o cara legal como um cara que, na maior parte do tempo e conforme as suas ações, ele mostra que é uma pessoa confiável, uma pessoa de bem, uma pessoa que não vai
passar a perna em ninguém e tal. Então, tem por definição um pouco desse aspecto, né? Não é que alguém é legal sempre, nem mesmo a honradinha ela vai ser honrada o tempo inteiro, né? Então, todos nós temos pensamentos, visões, né, e tudo mais. Só que, como eu disse, a diferença não está no fato da existência de falhas no seu comportamento, né? Está, na verdade, na falta de interesse. Não é interessante você na vida dessas moças que estão buscando fortes emoções, que estão buscando outras características, que às vezes envolvem também aspectos físicos, né? Então, toda essa ideia, né, como eu disse, no fim, a ideia de justificar a autenticidade de um cara mais bad boy da vida e tal, né, para mim, fica parecendo muito mais uma desculpa do que propriamente a questão de buscar a autenticidade em si. Porque o cara legal, às vezes, ele está sendo autêntico sendo assim, né? Mesmo que a autenticidade dele busque uma certa validação em exagero, né? Uma busca que, de repente, não é interessante, mas ele não percebe, ele demora a notar, né? Quando ele vê, já é meio tarde, então ele já vai buscar outras situações, né? Enfim. Então, o momento do Miqueias brilhar, nós sabemos que existe. A diferença é, vale a pena, né, ir atrás deste brilho ou não? E eu entendo que não, né? Então, volto a dizer, né? Citar a ideia da busca pelo cara certo, citar o conceito de que, olha, vocês têm que parar de buscar essas fortes emoções e não sei o quê, é legal, é bacana. Não vou discordar da moça. A moça, ela trouxe um argumento super válido, né? Uma dica interessante, especialmente as mais jovens e tal, mas a real é que a maior parte delas não irá ouvir, né? Não será interessante, não será divertido, continuará sendo chato, continuará sendo uma coisa para o futuro, para depois, né? Eu até trouxe um vídeo remasterizado de uma moça falando acerca desse assunto, né? Ela está com 19 anos e agora ela não quer um cara um cara necessariamente confiável. Ela prefere o cara confiante, o cara ali, né, com um perfil mais alfa da coisa e tal. E depois, lá mais pra frente, ela pensa em dar oportunidades para este outro cara, que é o exemplo que eu acabei de falar, né, do Miqueinha brilhar, né? Então você vê que isso já é meio programado, não é uma coisa que precisa ser dita, não é uma coisa que elas não saibam, né? Não é uma coisa que, nossa, agora que eu notei, agora que eu percebi, não. Esqueça um pouco isso, tá? Porque se você ir para essa ideia, você vai acabar validando o comportamento inadequado, né? Pelo menos a gente considera um comportamento inadequado, né? Não é interessante pro cara, logo depois, lá na frente, assumir toda a bucha, todos os problemas, todos os traumas e etc. É isso que eu não quero a vocês, né? E por consequência, eu não vou virar e falar que por causa que é natural a elas este tipo de comportamento que você deve validar, que você deve aceitar, que você deve assumir. Pelo contrário, né, a busca será pelo o oposto a isso. Não assuma a bucha de ninguém, não assuma traumas de ninguém, tá certo? Você não é o cara certo na hora errada, você não é o cara certo na hora certa de brilhar. Você é simplesmente quem você é, tá? Então não busque ser o cara certo, nem mesmo busque ser o cara errado que ela vai viver as fortes emoções. Busque apenas aquilo que lhe interessa, tá? Simples assim. Seja o mais, com o perdão da palavra, o egoísta possível, tá? É importante ao homem que ele seja mais egoísta, especialmente nos tempos em que estamos vivendo. Você precisa focar no seu micro, focar naquilo que você faz, naquele que é o seu propósito de fato e que se lasque o resto, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, ajuda aí no canal, né? Dê esse apoio a mim, pelo menos, né? Que se lasque o resto, mas a mim você dá o apoio, por favor. Então tá bom? E comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá certo? Tamo junto e até a próxima.